A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu tô vindo hoje aqui para entregar o meu devocional, tá bom? A palavra que eu vou ler está em Gênesis capítulo 21, do 14 até o 18 e também no 16, do 13 ao 14, que fala assim, eu vou ler aqui do capítulo 16, o verso 13 e 14, que diz assim: Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bereda foi chamado Beer-lahai-roi. E agora eu vou ler lá no capítulo 21, no 14, que diz assim: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali, perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, até aqui. Lá no capítulo 16, está contando a história de Agar. Agar, ela era serva, ela era egípcia, serva de Sarai e Abraão. E quando Sarai ela não conseguia engravidar, porque ela era estéril, ela resolveu entregar a sua serva para Abraão, para que eles pudessem ter um filho e para que Sara pudesse formar uma família com um filho, porque ela não podia ter. E então, Abraão tomou Agar como mulher e ela engravidou. E aí ela começou a se engrandecer, porque ela, como ela estava gerando um filho, ela achou que ela podia ser superior a Sarai. E Sarai não gostou disso, ela ficou muito revoltada e ela foi falar com Abraão e falou que a maldição caísse sobre ele porque porque a serva estava afrontando ela. E então Abraão ele entregou a serva nas mãos de Sarai e falou que ela pudesse fazer o que ela quisesse com a serva. Então ela começou a maltratar muito Agar. Agar ela sofreu bastante porque a última coisa que podia acontecer é um servo fugir. E a Bíblia conta que Agar ela fugiu. E quando ela fugiu, o Senhor ele enviou um anjo e falou com ela. E quando esse anjo falou com ela, ele deu uma ordem para ela, falando para ela voltar, perguntou de onde ela estava vindo, o que estava acontecendo. E ela falou que ela estava fugindo da sua senhora. E aí o anjo falou que era para ela voltar, da onde ela saiu, que era para ela voltar e era para ela se sujeitar a Sarai. E aí o anjo ele entregou uma profecia falando que ela teria um filho e que ele seria uma geração que ele teria muitos filhos, que ia ser o pai de uma grande nação também. E ela aceitou essa promessa profecia que o anjo entregou para ela, e ela ficou feliz e ela voltou e ela obedeceu o que o anjo disse. Então, por isso ela deu um nome para Deus. Ela falou assim: Tu és o Deus que me vê. Porque o Senhor ele estava cuidando dela e ela tomou essa palavra para ela.
E aí, passando-se 15 anos, o filho de Sarai nasceu, Isaque. E aí, quando Isaac e Ismael eles estavam brincando, a Bíblia conta que Ismael ele estava rindo de Isaac. E aí a Sara ela ficou muito brava, ela não aceitou isso, ela falou assim, eu não quero esse menino crescendo perto do meu filho, tendo as mesmas coisas que o meu filho vai ter. E ela recusou ele e falou para Abraão que mandasse ela embora. E aí então Abraão ele foi orar para Deus e pedir orientação, porque ele não sabia o que fazer. E o Senhor pegou e falou para Abraão que era para mandar ela embora. Imagina como que ela ficou, né? Ela deve ter ficado desesperada quando Abraão chegou com um cântaro de água, alguns pães e mandou para o deserto. É a mesma coisa que está entregando a sentença de morte, porque no deserto, o que sobrevive no deserto? E ela entrou em desespero por conta disso. E aí ela deixou o filho dela e ela se afastou e ela começou a chorar. E foi quando o anjo do Senhor ele veio e falou com ela, falou assim: "O que te aflige, Agar? Por que choras?" E aqui, ó, deixa eu ver se é Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: "O que aflige, Agar? Não tenha medo." Deus ouviu o menino chorar. Quando Deus pergunta aqui para ela, fala: "O que te aflige?" Deus já sabia o que estava afligindo ela. Deus ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, e ele sabia de todas as coisas, mas ele queria que ela refletisse, que ela lembrasse da promessa que ele fez para ela há 15 anos atrás. E quando ele fez uma promessa para ela, falando que o filho dela ele seria pai de uma grande nação, ela entregou, ela deu um nome para Deus, falando que Deus era um Deus que vê ela. E quando ela falou isso, então ela estava deixando de acreditar que o Deus que viu ela no passado, ele não estava vendo ela agora. E não é verdade, porque Deus ele está conosco em todo o tempo. E aí o Senhor ele fez essa pergunta para que ela se lembrasse de que ele estaria com ela. E aqui na palavra diz que Deus ouviu o choro do menino, não foi o choro dela que ele ouviu. Por quê? Eu entendo que ele não ouviu o choro dela porque ela já conhecia Deus, ela sabia que Deus é um Deus de provisão, que é um Deus que cuida, que ele já tinha até falado com ela. Ela foi a primeira egípcia que ouviu a voz de Deus, porque só os judeus que eles conseguiam ouvir a Deus. E ela era uma estrangeira e Deus falou com ela, diretamente com ela. Então, e aí aqui tá falando também que o menino ele cresceu, ó, no versículo 20 do 21 fala assim: Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. No deserto, o que sobrevive no deserto se não tiver a presença de Deus? Nada vive no deserto, mas quando se tem a presença de Deus, você pode estar no deserto que o Senhor ele vai estar cuidando de você, ele não vai deixar que nada falte, nada deixe de faltar. Então, é isso que eu queria passar para vocês, queria deixar essa palavra, que vocês se lembrem que Deus, ele é o Deus que nos vê, assim como ele viu Agar, ele nos vê também, vê as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, e ele está cuidando de tudo e suprindo sempre todas as nossas necessidades. Então é isso que eu queria falar, um beijo, fiquem com Deus.